Quefarnaum, né? Em hebraico é Kfar Nahum. Quefarnaum. Nahum. São duas palavras. Quer dizer, o vilarejo de Naum. Kfar Nahum. Do profeta Naum. É o mesmo nome, a gente não sabe por que deram esse nome para a cidade, mas é o mesmo nome. O lugarejo? O vilarejo de Naum. Vilarejo de Naum. E dizem que Pedro morava lá, né? Exatamente. Pedro morou lá e Jesus se hospedou na casa de Pedro em Quefarnaum. Por isso, inclusive, a Bíblia chama Quefarnaum de a cidade de Jesus. Isso. E Rosh Yeshua, a cidade dele, porque foi lá que ele morou e pregou também. Ali o ministério dele é bastante em volta de Quefarnaum. Verdade. Que ficava na beirada do Mar da Galileia. Sim. Aliás, o Mar da Galileia ainda tem aquelas tempestades repentinas? Ainda tem. Porque quando a gente faz as excursões em Israel, a gente tem passeios de barco lá. E é lindo. E de vez em quando nos ligam de manhã e dizem, olha, Aline, a gente não vai conseguir fazer, vamos fazer do outro lado do Mar da Galileia. E tem dias que eles ligam e dizem, tá cancelado todos os passeios, hoje a gente não pode sair porque vai ter tempestade. Ainda hoje é tempestade? Ainda tem, até os dias de hoje. Não, mas devia fazer parte da excursão. Ué, passar o que os discípulos passaram. Né? E Jesus dormindo lá. Essa passagem de Jesus dormindo, ele estava tirando uma com os apóstolos. Quem que não ia se apavorar? Fala a verdade. Né? Mas enfim. Agora você menciona Sodoma e tem um vídeo seu que eu ainda não vi, né? Sobre Sodoma. O missionário comentou comigo, ele me mandou o do vinho, depois eu tenho perguntas sobre o do vinho que eu vi, mas de Sodoma eu não vi. Como é que é isso aí? Então, primeiro, aconselho a assistir o vídeo, mas eu vou dar uns spoilers, eu vou contar. Então, a região de Sodoma e Gomorra, a região do Mar Morto, era uma região muito verde, muito bonita, segundo a Bíblia. Mas, por causa do que as cidades fizeram, Deus vai e destrói as cidades. Então, quando a gente chega lá hoje em dia, tu vê uma terra assim desolada, que não tem absolutamente nada, e tu vê uma montanha gigantesca de sal. Sodoma é uma montanha de sal até os dias de hoje. Sal. Eu literalmente lambi um pedacinho de Sodoma no vídeo. E é salgado. Então, depois eu descobri que não era para fazer isso, mas tudo bem. Então, montanha de sal e tem uma pequena camada de areia. Então, quando tu viaja, tu repara que a montanha não é igual às outras. E quando tu começa a chegar perto, tu vê uns lugares onde a areia saiu e tu começa a ver formações de sal e tem cavernas. Então, tem mais de uma centena de cavernas dentro e tu consegue entrar. Tem um vídeo que, inclusive, a gente entra e mostra. E tu vê um local completamente desolado. Mas eu acho que o que é mais impressionante é que tem enxofre lá até os dias de hoje. Porque Deus destruiu a cidade com sal e enxofre. Então, eu estava naquele dia com um amigo meu com um jipe, que é israelense, meu amigo, o Tal. Eu disse para ele, olha, Tal, confia em mim. Em alguns lugares por aqui, tem bolas de enxofre que pegam fogo. E ele me achou louca, mas a gente pegou o jipe e começamos a viajar pelas dunas, para cima e para baixo, e eu comecei a caminhar, e depois de longe eu vi umas pedrinhas que pareciam um pouco diferentes, eu peguei e juntei, a gente pegou, botou um isqueiro, um fósforo, e elas começam a queimar e viram que parece lava e sai um fogo azul. Então, até os dias de hoje na região tem quantidades astronômicas de sal e pedras de enxofre com fogo. Então, a narrativa é literal. Sim, é literal. Nesse caso, tu vê o sal, tu vê o enxofre e tu vê o fogo. Tu consegue ver até os dias de hoje. Na tradição judaica, existe algum relato sobre Sodoma e Gomorra? Sim, são o mesmo relato que tem na Bíblia cristã, está na Bíblia hebraica, e é uma história também bem central dentro da tradição judaica. E também uma grande discussão entre os rabinos, por que Deus escolhe justamente destruir essas cidades. O pecado deles tinha chegado até o limite, e por isso que a fala de Jesus é muito forte, né? Sodoma teria se arrependido se tivesse assistido aos milagres que aquelas cidades assistiram e não se arrependeram, né? Exatamente. Ele diz que essas cidades são piores que Tiro, Sidom e Sodoma. Sodoma a gente conhece porque Deus fez, e Tiro e Sidom eram cidades pagãs. Eram cidades que nem acreditavam no Deus de Israel. Então ele está dizendo, os gentios são melhores que essas cidades aqui. O rei de Tiro é usado, não sei se é pelo profeta Isaías ou Ezequiel, como símbolo de Satanás, né? Aliás, como é que se fala Ezequiel em hebraico? Yeheskel. Misericórdia. Como é que é? Yeheskel. Yeheskel. E Isaías? Ishaial. Ishaial. Tá bom. Em português é mais simples. É bem mais simples.
Bom, vamos lá. Qual o programa que mais impressionou ou te emocionou? Eu acho que é o de Massada, né? De Massada, sem dúvida nenhuma. Porque eu sinto uma conexão pessoal, porque os romanos destroem Israel. O último reduto livre foi Massada. Massada é o símbolo da destruição de Israel. Os judeus vão ser expulsos de Israel e vão ficar 1.900 anos no exílio. Massada vai ser o final e o recomeço vai ser só em 1948, quando Israel declara sua independência. Então, é um ciclo que se fecha, e eu sou parte desse ciclo, porque meu avô quis emigrar para Israel. Na época que Hitler subiu no poder, meu avô queria imigrar para Israel e não deixaram, porque Israel não existia, era mandato britânico. E as gerações da minha família quiseram ir para Israel e não puderam. E graças à volta de Israel eu pude estar lá. Então, Massada é o final e a criação do Estado de Israel, que eu faço parte, é o recomeço. Então, tem uma conexão especial com esse local. Faz parte duplamente, né? Porque foi pelo voto de um brasileiro que a ONU reconheceu a recriação do Estado de Israel. Né? Exatamente, Oswaldo Aranha. Não, e não só brasileiro, gaúcho de Alegrete. Gaúcho? De Alegrete. Ah, essa é brincadeira. Você é gaúcha da onde? De Porto Alegre. De Porto Alegre. Maravilha. Vamos lá. O vídeo do vinho, né? Sim. O missionário quis que eu assistisse, mandou para mim o vídeo do vinho e tal. E você mostra, nós não temos o vídeo aqui, depois você assiste lá no canal dela. Mostra a cidade de Caná da Galileia hoje e tem uma igreja lá, a Igreja dos Casamentos. Exatamente. Que é no lugar, em cima 3 pisos acima de onde teria acontecido o casamento que Jesus estava presente. Exatamente. Né? E tem uma talha daquelas 6 que os servos tiraram a água transformada em vinho. Tem lá a talha. É linda. Você casou naquela igreja? Não, eu casei próximo de Jerusalém. Meu sogro, que é rabino, oficializou nosso casamento também. Mas eu já eu participei de vários casamentos em Caná. Você fala isso no vídeo, né? É a primeira vez que eu venho aqui não está tendo casamento. A Igreja dos Casamentos. Justamente, na época da pandemia, que boa parte dos vídeos eu gravei na época da pandemia, Israel estava bem fechada e bem vazia. Então, era triste de ver Israel dessa maneira, mas ajudou a gravar os vídeos. Mas agora, se tu for hoje em Caná, vai ter casamento. Amanhã, todos os dias tem casamento lá agora. Mas você não quis falar no vídeo, vai falar agora. O vinho de Caná, tinha álcool ou não tinha álcool? Se a gente olhar para todas as provas arqueológicas e a tradição da época, sim, ele tinha vinho. Tinha álcool? Tinha álcool, sim, era vinho com álcool. Vinho como a gente conhece tradicionalmente, não suco de uva e sim vinho fermentado de álcool. E é porque a tradição, até os dias de hoje, nos casamentos judaicos se usa vinho. Quando eu casei, a gente usa vinho, mas uma coisa, a gente usou vinho branco no meu casamento. Sabe por quê? Não. Porque se derrubasse no vestido de noiva, não sujava. Não foi por isso. Foi por isso. De quem foi essa decisão? Eu acho que minha. Não, mas não tem problema. Tu pode usar vinho branco ou vinho tinto. Até os dias de hoje se usa vinho alcoólico nos casamentos judaicos. E a gente acredita que também esse casamento que Jesus participou também foi vinho alcoólico. Mas e o que Jesus fez? Provavelmente alcoólico. Porque senão as pessoas teriam achado estranho naquela época. Porque, inclusive, o dono da festa, ele compara aquele vinho com o vinho que ele tinha antes e ele diz, olha, esse é um vinho melhor do que o melhor vinho que a gente tinha. Então, ele usa como uma medida igual. Então, provavelmente, ele é vinho alcoólico. E a gente sabe que naquela época existia, mas a gente sabe que Jesus e os apóstolos falavam contra a embriaguez. A Bíblia toda. A Bíblia toda. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. 2 coisas são proibidésimas. Viciar-se em qualquer coisa, inclusive em Coca-Cola, viu? E embriaguez. Não pode. É pecado contra o templo do Espírito Santo e, além de ser mau testemunho, né? E a Bíblia tem uma fala horrível, né? Quem destruir o templo do Espírito Santo, o Senhor o destruirá. Então, toma cuidado. Agora, você apresenta um vendedor que tem vinho não alcoólico na loja dele. Exatamente. Ele judaico. Um vinho judaico, não é? Exatamente. Ele é cristão, o dono da loja. Inclusive, o irmão dele é pastor. Eles são uma família de cristãos. E é importante, quando eu vou nos locais, eu tento sempre apoiar as comunidades cristãs, porque eles são as famílias que cuidaram. Essa igreja existe hoje em dia graças às famílias cristãs que cuidaram durante os séculos do local.
Mas ele tem hoje em dia vinho alcoólico e vinho não alcoólico. Ele tem os dois, porque também a gente sabe quão difícil é a moderação. Talvez a moderação seja o mais difícil de tudo nessa vida. Então, às vezes, servir um vinho alcoólico seja uma porta para embriaguez. Com certeza. Então, tem muita gente, entre os cristãos também da Terra Santa, que decidem, olha, a gente, por uma cautela, a gente prefere não tomar vinho alcoólico e sim vinho sem álcool. Não, com certeza absoluta. A gente sabe, por exemplo, que existem pessoas que têm a falta de uma enzima no sangue que não podem tomar nem o cálicezinho de Santa Ceia com um vinho alcoólico, ele não vai parar mais de beber até se embriagar, né? Isso é muito sério, muito sério. E em Romanos 14, o apóstolo Paulo, Shaul, ele diz, se não é para escandalizar, então eu não vou comer nem carne nem vou tomar vinho. Essa é a ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho chata. Às vezes a gente escuta que os comerciantes de Israel, né, não gostam muito das caravanas de brasileiros que vão para lá. É verdade? Quando a gente passa com um grupo de brasileiros pelos mercados árabes, às vezes a gente passa e daí eles brincam assim, mão de vaca, em português. Sério? É sério. Porque os brasileiros são negociantes, tem muitos brasileiros que são e batem o pé e querem um bom preço. Então, os árabes... Nos mercados judaicos, nas lojas judaicas, tudo tem preço marcado, não se negocia, é simples. Mas nos mercados árabes, que a maioria dos negociantes são muçulmanos, aí se negocia e às vezes eles assim acham os brasileiros meio duros na negociação. Então eles já aprenderam a palavra mão de vaca. Não, eles gostam, eles têm carinho, eles falam isso de brincadeira. Mas eles sabem que os brasileiros gostam de negociar porque quer comprar aquele chaveirinho baratinho para tia e aquele não sei o que é baratinho. Então eles negociam bem. Então é verdade esse negócio. Eu pensei que era assim lenda. No mercado árabe, o preço não está lá porque tem que fazer... Eu esqueci a palavra agora. Negociação. Tem que negociar. Tem que pechinchar. Exatamente, essa é a palavra. Tem que pechinchar. No mercado árabe, nada tem preço e tudo é por pechincha. E daí tu pergunta, daí tu chega e diz, quanto custa esse copo? Daí ele olha para ti e diz, quantos tu quer levar? Ele não te responde o preço, ele diz, quantos tu quer levar? Não, só um. Tá, é X. E daí ele te diz, tá, eu vou te pagar. Não, entra aqui na loja, ele já te bota pra dentro, te mostra outra coisa. Então, assim, eles são muito bons na negociação. Não diga. Sério? Daí tu sai com sacolas já de lá. Tá bom. Como é que os judeus veem a fama que eles têm no Brasil e talvez em outros lugares do mundo, que eles são tudo pão duros também? Então, isso a gente não gosta. Porque, na realidade, essa questão de ser pão duro é uma questão de necessidade, muitas vezes. Porque o povo judeu foi perseguido e expulso. Assim, gerações e gerações e gerações que sofreram muito e passaram muita pobreza. Então, às vezes, assim, aquela coisa de pão duro é porque você está com medo. Porque, assim, ok, se eu sair agora e comprar essas roupas caras e voltar para casa, amanhã podem roubar minha casa, destruir e me expulsar para outro país. Então, muitos judeus também guardavam, por exemplo, riqueza em joias. Tem uma história que minha avó chegou para mim, minha avó que nasceu no Brasil, quer dizer, que nunca sofreu grandes perseguições, minha avó chegou para mim e me deu uma pepita de ouro uma vez, há uns anos atrás, um cordãozinho, ela disse, olha, guarda, usa, é bonito, mas se um dia tu precisar, vende que é de ouro. Então, essa questão do povo sofrido e que tem medo de gastar é que causou essa coisa. E por isso não se gosta muito desse estereotipo, porque vem de uma origem não muito legal. Não, claro, certamente, né? E sempre que você estereotipa alguma coisa, há uma grande distorção, né? Com certeza. Caricatura nunca é o retrato, lógico. Eu tenho uma curiosidade. Quando eu for para Israel, eu quero, obviamente, conhecer o máximo possível, mas tem um lugar que eu não quero ir. E não sei nem se ele existe mesmo. Parece que tem uma igreja lá, então, que é o Calvário. Você já esteve lá? Já. Então, a gente tem o caminho que Jesus carrega a cruz, e aí tu tem o Calvário e tu tem o sepulcro vazio. Então,
Hoje em dia, justamente, é uma questão um pouco estranha, se não triste. O Calvário, ele não está nas mãos de cristãos. O Calvário é um monte caveira. A gente pode ver um monte que ele tem o formato realmente de uma caveira, de um rosto. monte é visível ainda? O monte é visível, mas a propriedade, o terreno, hoje em dia, ele pertence a muçulmanos e eles não permitem o acesso a cristãos. Tá brincando? Mas Jesus não tem lá grande importância para eles, por que que... Política. Então, é uma questão política. Então, o que acontece, a realidade é que tu tá no jardim do túmulo, então tu tá no jardim e tem um mirante, tem um lugarzinho alto que tu consegue subir e ver o monte. Então, tu consegue ver ele da parte do jardim do túmulo, que é uma parte cristã, mas o monte em si, em cima tem um cemitério muçulmano que é inacessível e embaixo tem uma rodoviária muçulmana. Então, tu não tem acesso a ele, infelizmente, hoje em dia. Então não vai ser difícil eu evitar esse lugar, né? Tu pode ver ele de longe, mas tu não pode chegar a ele. Por que que eu tenho grandes dificuldades em ver o Calvário? Porque eu sei quem pôs Jesus lá no Calvário. E não foram os judeus. Fui eu. E é muito difícil assumir essa responsabilidade, saber o que Jesus passou ali por minha causa, né? Que é a chave da fé cristã. Eu acho que você é cristã e não sabe. Quem é Jesus para você ali? Então, Jesus, eu sou judia e eu não nego a minha fé, quer dizer, eu falo isso nos vídeos. E eu sei que às vezes é difícil das pessoas entenderem que eu sou judia, já que eu falo de cristianismo e já que eu falo de Jesus. Mas, como eu disse no início do programa, são religiões irmãs. Então, eu olho para Jesus como Jesus histórico. E existe isso, existem pesquisas inteiras arqueológicas que falam no Jesus histórico. E por isso eu gosto de sentar com pastores e conversar, mesmo de tendo opiniões diferentes em relação a Jesus. Eu acho que Jesus existiu, isso não existe dúvida. Para qualquer pessoa que estuda arqueologia histórica, sabe que ele existiu e por isso a gente está aqui sentando, mesmo tendo visões diferentes, conversando sobre a mesma pessoa. Você ainda aguarda o Messias? Sim. Tá bom. Vou me unir ao Rodrigo Silva e nas orações pela irmã. Você é de Deus, de Jesus aí. Só não sabe ainda. Pode ter certeza. Um dia você vai me falar isso. Bom, lembrando que Jesus não seria Jesus se não houvesse o judaísmo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo número 9, deixa isso cristalinamente claro. A nossa dívida com o judaísmo é impagável, leia Romanos 9, especialmente no começo, você vai ver claramente o apóstolo Paulo, que é tido por muitos como o traidor do judaísmo, não sei o quê, inventor do cristianismo, né? Ele fala isso de forma muito clara. Muito bom. Por causa do nosso tempo, a gente tem eu vou pular o vídeo da cidade de Maria Madalena, vou pedir para você comentar exatamente como é que era Magdala, porque Madalena não era o nome dela, né? Não. As pessoas naquela época eram conhecidas pelo nome da profissão, pela cidade que moravam. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré, Jesus Nazareu. Quer dizer, e Maria Madalena, Maria da cidade de Madalena, e que justamente é uma das últimas grandes achados arqueológicos. Em 2006, ninguém sabia onde ficava Madalena. Ninguém sabia onde era a cidade. Em 2006, esse terreno foi comprado para se construir um hotel. E aí se fez umas escavações antes de começar a construção do hotel e se encontrou a cidade de Madalena, se encontrou uma sinagoga fantástica, uma sinagoga que provavelmente Jesus esteve nela e leu nela. A gente sabe que Jesus era judeu e que ele ia aos sábados nas sinagogas, abria e lia os pergaminhos. E a gente sabe que exatamente isso acontecia. Então, provavelmente Jesus esteve naquela sinagoga e se encontrou o porto da cidade. Então, lá a gente tem uma cidade tradicional judaica dos tempos de Jesus, da Galileia. Então, a gente consegue ter uma ideia melhor de como era a vida nos tempos de Jesus e a vida principalmente dos discípulos dele. Enquanto você está falando, a gente está mostrando as imagens do vídeo, né? E provavelmente foi lá que ele se encontrou com Maria. Sim, provavelmente. Quer dizer, Maria, ela às vezes é vista de uma maneira um pouco ruim, mas não, ela era uma grande seguidora de Jesus. Quer dizer, ela é curada por Jesus e ela segue ele por onde ela vai. E eu acho bonito que quando Jesus está na cruz em si, os apóstolos estão todos com medo. Os 12 apóstolos não estão aos pés da cruz, porque eles estão com medo dos romanos. E Maria Madalena não. Ela estava ali junto com ele, quer dizer, ela acompanha ele
desde o momento que ela encontra com ele até o final, e eu acho que por isso ela merece muito mais crédito do que ela tem. Na verdade, há duas coisas que eu creio sobre Maria Madalena que destoam um pouco do que se fala. Por exemplo, não há absolutamente nenhuma, nunca houve nenhuma, nem a mais remota reminiscência de que ela teria sido uma prostituta, como muitos cristãos imaginam. Não faço a menor ideia do porquê, só porque ela tinha 7 demônios, né, que é tudo que se diz a respeito, vamos dizer assim, da personalidade dela, né, que depois é transformada. Mas não há nenhuma ligação entre o que o Novo Testamento fala sobre Maria Madalena e o fato dela ter sido prostituta. Isso faz parte de uma tradição distorcida, uma falsa doutrina, como diria o meu chefe. E a segunda coisa que eu penso sobre Maria Madalena, apoiado nos relatos bíblicos, é que ela se apaixonou por Jesus, pelo homem Jesus. Porque se eu fosse mulher, eu teria me apaixonado também. Ele era fantástico. Ele resolvia todos os problemas, ele era simples, acessível, direto, gostava das pessoas simples, amava todo mundo como nunca ninguém amou ninguém, né? Quem que não se apaixonaria por ele? Que mulher que não se apaixonaria por ele? E pergunto, qual pecado haveria? Então, a ideia de Maria Madalena ser considerada às vezes como uma prostituta não tem fundamento nenhum, como tu falou, e às vezes se associa a ela com aquela mulher adúltera, que assim, da famosa frase de Jesus, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, e se acha que essa é da Maria Madalena? Não. Essa mulher não tem nome, a gente não sabe quem ela é, mas a gente sabe que ela não foi Maria Madalena. E, infelizmente, ao longo da história, se associaram muitas coisas ruins a Maria Madalena e não. Ela era uma grande discípula de Jesus, ela amou ele até o final e acompanhou ele até o final. Então, ela merece muito mais crédito do que ela recebe e não tudo de errado que falam dela. E tem entre vários detalhes, tem um detalhe que é espetacular. Ela encontrou Jesus ressuscitado e creu, né? Os 2 discípulos no caminho de Emaús andaram com Jesus a viagem inteira e não reconheceram ele. Depois eles vão dizer, realmente, Maria Madalena falou que ele tinha ressuscitado, né? Poxa. No judaísmo tem mulher rabina? Sim, existe rabina, a gente chama em hebraico de rabanit. Rav é rabino e rabanita é rabina, e existe, às vezes é um papel um pouco diferente. Tem comunidades que é realmente uma rabina 100% como o mesmo papel do rabino, mas tem coisas que são papéis femininos, então às vezes aconselhamento familiar, então existe sim o papel da rabina e da rabanita. É Rav e? Rabanit. Rabanit. Exatamente. Rav e Ravanit, ou não? Sim. Adão e Eva não, como é que é? Homem é Ish, sim, e mulher é Ishá. Exatamente. Adam e Havá, Adão e Eva. Estamos aprendendo hebraico, já está preparando para viajar para Israel. Exatamente. Exatamente.